Josefine Rua, aluna de mestrado do CBPF. Eu vou entrevistar o professor Mário Novello, que é o criador do grupo de Cosmologia e Gravitação do CBPF e o coordenador da Escola de Cosmologia e Gravitação. Professor, quais são as suas expectativas em relação aos resultados do LHC? O LHC tem a ver com o fato de que você tem partículas em altíssimas energias. E, supostamente, essas altíssimas energias jamais foram produzidas em laboratório terrestre e são energias que você pode encontrar quando o universo estava extremamente condensado lá no passado. Se você lê o que esse pessoal diz lá no CERN, eles usam a palavra Big Bang. Essa palavra Big Bang, obviamente, ela tem um duplo sentido. O primeiro sentido, que é um sentido correto, que você sabe muito bem, é de que o universo foi muito condensado no passado. Mas o segundo sentido, que a mídia propagou e que algumas pessoas, inclusive cientistas, continuam propagando erroneamente, é de que o Big Bang significa o começo do nosso universo, o que obviamente é uma ingenuidade, como a gente está mostrando no nosso curso. E o que podemos esperar da cosmologia nos próximos anos? Veja, a cosmologia ela está, na verdade, produzindo uma mudança radical no modo de fazer física. Uma mudança tão importante quanto aquela que começou a ser feita lá com os astrônomos que deram origem à ciência da física moderna, Tycho Brahe, Kepler, Galileu, esse pessoal, fizeram uma revolução no modo de pensar a natureza. Os cosmólogos hoje estão fazendo exatamente a mesma coisa, estão fazendo uma mudança. É por isso que a cosmologia, na verdade, não se identifica com a física. A cosmologia, na verdade, é uma refundação da física, é uma reestruturação da física que está sendo produzida. Como eu falo no meu livro, o que é cosmologia, como a gente está falando no nosso curso, inclusive no curso da escola do CBPF de cosmologia que você está assistindo, onde a gente discute exatamente essas novidades que a cosmologia está produzindo. Dentre essas novidades, a mais interessante é aquela que vem substituindo aos pouquinhos o modelo padrão do universo, que é a de que nós vivemos uma fase do universo em expansão, mas anteriormente a essa fase, muito provavelmente houve uma fase de colapso gravitacional. E esse colapso gravitacional foi interrompido e começou a atual fase de expansão do universo. Então, o modelo Big Bang, como a gente já discutiu, ele não tem uma explicação racional do começo do universo. Identificar o começo do universo com essa explosão primordial não só é ingênuo, como também é, do ponto científico, irracional, porque você não pode explicar as coisas mais importantes que aconteceriam depois dessa explosão, porque não pode conectar essas coisas com aquela explosão, uma vez que você não pode obter informações nenhuma daquela explosão. Então, a ideia de um bounce, de um universo que colapsa para a expansão e começa a expandir, e nós vivemos nessa fase de expansão, ela tem uma série de vantagens, mas ela coloca imediatamente dois problemas, que são os problemas exatamente que nós temos que resolver, é por que colapsou e por que parou de colapsar e transformou o colapso numa expansão. E é isso que a gente está estudando no nosso curso. E o senhor nota quais são as diferenças fundamentais da visão que os acadêmicos ou a academia tem em relação aos cosmólogos? A mudança? Hoje está mudando. Na verdade, até os anos 80, a cosmologia não era entendida como uma ciência convencional, porque não havia um número significativo de dados observacionais, o que é uma ingenuidade, mas isso é outra história. Mas com a entrada do pessoal de altas energias nos anos 80, então o status da cosmologia começou a mudar. Não porque eles entraram, mas porque houve uma propagação de informações novas da astronomia, dos novos meios pelos quais nós observamos o universo,
além de uma mudança radical com relação à postura da cosmologia no território das ciências, ou seja, a cosmologia começou a ser aceita como uma atividade científica como outra qualquer. E hoje em dia a gente tem visto muito público leigo se interessando por cosmologia das mais diversas formas, também querendo indagar sobre viagens no tempo e coisas assim, e hoje particularmente está bem na moda o cosmólogo em si, sendo citado em livros e séries e coisas assim. O que o senhor acha desse interesse leigo? Veja você, no outro dia mesmo, o pessoal do Scientific American me pediu para escrever sobre o que eu acho que é a divulgação científica. A divulgação científica é uma coisa extremamente importante e séria, porque ela vai produzir na sociedade uma espécie de tradução do que os cientistas estão fazendo. O problema é que, como na cosmologia e nas diferentes áreas da gravitação aparecem situações que são passíveis de excitar a imaginação, como, por exemplo, buracos negros, a criação do universo, volta ao passado, tudo são coisas que mexem com a estrutura do espaço e do tempo. Por causa disso, uma série de informações defeituosas, para dizer o mínimo, para não dizer enganosas mesmo, foram passadas, estão sendo passadas para a comunidade não científica. E isso é muito perigoso. Quer dizer, na verdade, no bojo desse interesse demonstrado pela cosmologia, ou pelas áreas no qual a cosmologia tem um papel importante de desempenhar, vai uma série de fantasias. E, na verdade, a cosmologia ela tem um encantamento muito maior do que essas ingênuas fantasias, que não são, inclusive, a maior parte delas, racionais. Entende? Volta ao passado, por exemplo, que é um imaginário da nossa sociedade, a gente sabe as razões pelas quais não podemos voltar ao passado na Terra. Por quê? Como eu explico no meu livro, a razão é simples, é porque o campo gravitacional da Terra é fraco. E então você começa a entender que a gravitação é que determina a estrutura do espaço e do tempo. Então você entende por que a gravitação é a força responsável por essas, digamos, estranhamente atrativas questões. Por exemplo, então, a teoria do Einstein da gravitação, ela permite, veja bem, permite a existência de caminhos que voltam ao passado. Mas, ao mesmo tempo, ela mostra por que não é possível que esses caminhos existam na nossa vizinhança. Então, se você leva a sério a teoria do Einstein da gravitação, e não há evidência nenhuma de que não deve ser levada a sério hoje, então uma série de situações, limites, aparecem e que produzem um encantamento muito maior do que essas fantasias que a science fiction tem produzido, ou pior ainda, de que a mídia tem colocado como sendo quase verdade científica.